Olá, meus amigos! Então vamos dar início à nossa disciplina de introdução ao estudo do Direito 1 e vamos começar aqui com um tema de suma importância, que nós vamos falar então um pouco sobre teoria do conhecimento, também conhecida como ontognosiologia, que você pode grafar tanto com a letra E quanto com a letra I. Então, ontognosiologia ou ontognosiologia. Tá? As duas formas são admitidas como corretas. E muito bem, quando eu estou falando então de teoria do conhecimento, quando eu estou trabalhando esse tema com vocês, eu estou aqui fazendo referência à ideia de como o homem conhece o mundo à sua volta. Afinal, quando falamos do estudo das ciências, quando falamos aí, então do conhecimento propriamente científico, que nós vamos aí nos dedicar ao estudo científico do direito ao longo dos anos de faculdade, eu estou falando aqui então daquela apreensão de conhecimento feita pelo próprio homem. Então, eu tenho aqui que compreender, em primeiro lugar, como que o homem conhece o mundo à sua volta, né? Afinal, de nada adianta eu já começar a ingressar no campo do conhecimento em si, dos métodos de conhecimento, como o homem então está conhecendo as coisas à sua volta, sem entender o porquê, as justificativas de como que funciona todo esse processo de conhecimento. Então, nesse primeiro momento aqui, nos dedicaremos a essa parte da filosofia, e por que não também aplicável aí à filosofia do direito, para entender os mecanismos aí de consciência do homem para compreender tudo à sua volta. E para isso, então, nós podemos iniciar todo o nosso estudo falando aqui, primeiro, sobre uma evolução histórica do conhecimento humano, tentando compreender, então, ao longo da história, qual foi o papel dos objetos, o papel aí desempenhado pelo homem e o porquê que ele conhecia as coisas à sua volta. Para isso, então, eu tenho aqui para vocês traçado uma evolução histórica do conhecimento, da forma então como se desenvolveu esse conhecimento pelo homem. E veja aqui eu estou respeitando aquilo que foi definido pela própria história em si, de divisão da linha do tempo, né? Entre pré-história, antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. E vamos entender então. Afinal, no início, aí, no surgimento do homem, para que servia o conhecimento? Para que ele existia? E o conhecimento, veja, imagine aqui na pré-história, então, como que o homem vivia sem conhecimento das coisas, estava descobrindo o mundo à sua volta, né? Então, a gente tem aquela imagem do homem das cavernas, tentando aí descobrir formas de se manifestar, de se comunicar com aquelas pinturas rupestres, pensando aí também no desenvolvimento de equipamentos bastante simples, né, que serviriam aí para então cortar os frutos, para se defender dos animais, assim como outros conhecimentos, né, rudimentares, como própria descoberta aí do uso do fogo e da roda, dentre tantos outros. Então veja que nesse primeiro momento o homem, que em quase todo esse período da pré-história foi nômade, o conhecimento tinha um objetivo um tanto quanto claro. E qual que era esse objetivo? O conhecimento servia aqui para que o homem sobrevivesse. Então ele servia à própria sobrevivência do homem. Então era conhecer para sobreviver. Daí, quando chegamos aí por volta do ano de 4000 a.C. a 3500 a.C., com o homem se estabelecendo em um determinado local, aprendendo então a cultivar as plantas, a então cuidar dos animais para aí, seu próprio alimento e para o auxílio nas suas atividades, nós temos então a criação das primeiras cidades, as primeiras civilizações e dá início então à antiguidade. E com a antiguidade, portanto, nós temos uma mudança
nesse conhecimento? E veja aqui, não estou falando aqui que o homem ele vai abandonar o conhecimento para a sua própria sobrevivência. Muito longe disso. Ele continua conhecendo para sobreviver, mas não é mais o objetivo principal do ser humano. O ser humano agora ele está querendo conhecer para compreender o seu ambiente, o mundo onde ele vive, entender como que esse mundo funciona. E veja, nesse período aqui de antiguidade, nós temos o surgimento de vários filósofos, vários pensadores aqui que tentam explicar não só a natureza humana, o funcionamento do próprio corpo e o espírito humano, como também tentando explicar o mundo à sua volta. Veja, temos o surgimento aí de grandes nomes como Sócrates, seus discípulos Platão, Aristóteles. Temos também o surgimento aí, ou até pode-se até dizer um descobrimento próprio de desenvolvimento da matemática. Vemos aí Pitágoras aí desenvolvendo seu conhecimento, quanto tantos outros pensadores matemáticos que vão então contribuir para a compreensão do ambiente, para que o homem se situe nesse mundo e entenda até, mesmo de certa maneira, quais são os seus objetivos, quais são as suas atividades. Nós vamos estudar com mais detalhamento, mais para frente, quando formos estudar a matéria de escolas do direito, o papel desempenhado pelo direito em si na compreensão da própria natureza humana e do funcionamento das regras jurídicas. E daí eu vou me aprofundar no pensamento de alguns desses filósofos, né? Então eu vou estudar com vocês aí um pouco do pensamento socrático, o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, dentre tantos outros aí conhecedores, outros pensadores. Então deixemos para um segundo momento, para desenvolvermos com maior precisão e maior profundidade esses temas. Mas entendam que agora, nesse momento da antiguidade, nós temos esse conhecimento do próprio meio ambiente, do ambiente em si que o homem vive, para que ele compreenda aonde ele se situa, para que ele entenda, portanto, talvez até, como ele se aproxima de um estado aí de perfeição, embora seja um ser imperfeito, pegando aí já um pouco da ideia socrática, um pouco da ideia platônica, inclusive, né? Que nós temos lá um mundo das ideias que só pode ser alcançado pelos próprios deuses. Mas o ser humano precisa se esforçar com a sua contemplação, com as suas reflexões sobre o mundo à sua volta, para que ele tente se aproximar desse estado de perfeição, de compreensão total dessas ideias. E essas premissas serão também muito importantes para um estudo de uma disciplina posterior, melhor dizendo, uma matéria posterior, quando estudarmos teoria dos valores, axiologia. Mas deixamos isso um pouco mais adiante, tá? Então vamos lá. Vamos entender então, continuando aqui a nossa linha histórica. E veja só que nós tínhamos então a pré-história pela sobrevivência e a antiguidade para o conhecimento do ambiente. E daí então a antiguidade teve o seu ápice com o Império Romano, né? Então com o grande desenvolvimento da civilização romana, mas se encerra a antiguidade justamente em 476, do ano de 476, já depois de Cristo, né? Nós temos aí o encerramento da antiguidade com a queda desse Império Romano a partir das invasões bárbaras. E dá início à nova idade aí, que é a Idade Média, né? Iniciando aí a Idade Média em si, para nós termos então uma nova configuração social. Isso a partir de 476. E qual que é a mudança de foco que nós temos nesse momento histórico? A grande mudança de foco que nós podemos observar aqui é justamente um conhecimento que será voltado para a fé cristã. Então agora o homem não só continua tentando compreender o ambiente à sua volta e obviamente sobreviver, mas o seu foco vai se alterar
em favor de compreender agora Deus, tentar entender a fé. Porque, veja, nesse momento aqui, nós temos um crescimento, né, e até um domínio maior da fé cristã. Nós temos aí a religião cristã, né, dominando a Europa. E nós temos aí nesse momento, portanto, um maior aí festejo sobre isso e um desenvolvimento do próprio conhecimento, o conhecer para descobrir os desígnios de Deus. Veja, antes, logicamente, lá na antiguidade, nós tínhamos esse conhecimento para aproximação e pensamento daquilo que seria entendido pelas entidades divinas mitológicas aí próprias da antiguidade. Mas aqui nós temos um grande reforço, porque nesse momento nós temos a igreja próxima à nobreza, que vai então desenvolver todo o conhecimento, vai deter o conhecimento e compreender o mundo à sua volta, a partir da premissa de que tudo está determinado conforme a vontade divina. Né? Então nós temos aí um deslocamento, digamos assim, dessa premissa para o conhecimento. E veja, aqui nesse momento da Idade Média, nós acabamos por ter aí conhecimento, né, desenvolvido por muitos filósofos ligados à igreja, obviamente, mas que contribuem imensamente para o desenvolvimento tanto das ciências naturais como daquilo que nós partimos de chamar de ciências propriamente humanas. Só para dar um exemplo, nesse momento que nós temos aqui o desenvolvimento do pensamento de Santo Agostinho, assim como de São Tomás de Aquino. E principalmente, este último autor será aquele que nós iremos desenvolver com maior profundidade o seu pensamento, porque a sua contribuição para a compreensão do mundo e também para os ideais, ideias aí próprias de justiça é imensa. E precisamos então entender aí esse pensamento dele, que já adianto também para vocês, é um pensamento, inclusive, que aproveita e muito daquilo que foi desenvolvido lá entre os romanos, sobretudo dentro aqui do mundo jurídico, dentro do direito romano, é aproveitada aí muitas dessas ideias, sobretudo questões de igualdade, questões de julgamento e assim vai. Tá? Isso tudo aí, questão de conhecer também, muito aproveitado, mas isso trabalharemos também adiante. Tá? Então veja que falar aí nesse conhecimento a partir da fé cristã, e aí também há uma crítica muito grande àquela noção de idade das trevas, né? Que na verdade não seria uma idade das trevas, porque houve aí a proliferação de muito conhecimento, embora tenhamos aí o período de Inquisição, que trouxe muitos prejuízos para o próprio conhecimento também, não há como negar uma história, uma questão dessa, mas veja, de qualquer maneira, tivemos sim um avanço no conhecimento científico e sobretudo filosófico. A Idade Média, então, tratou de fazer tudo isso a partir daquilo que era dito como os desígnios próprios de Deus. Né? A explicação última para os fenômenos era Deus. E daí, então, em 1453, olha aí na sua tela, né? Em 1453, nós temos um outro evento que vai aí então encerrar a Idade Média. E qual evento que é esse? É a queda de Constantinopla em razão aí das invasões turco-otomanas. E nesse momento, então, nós temos o encerramento dessa Idade Média e o início da nova idade, a chamada Idade Moderna. E aqui com a Idade Moderna, nós temos também uma nova concepção de mundo, né? Uma nova concepção daquilo que é o foco do conhecimento. E daí então, eu tenho movimentos importantíssimos que ocorrem nesse período, que é o Iluminismo, né? Ocorrido lá em 1751, mais ou menos, adiante. E que então nós temos até uma mudança de concepção, de foco no próprio conhecimento. E aqui
nós teremos um conhecimento não mais voltado simplesmente para a explicação a partir dos desígnios de Deus, mas eu terei aqui um conhecimento voltado para o conhecimento da verdade. E o que eu quero dizer aqui com verdade? Estou querendo negar que a vontade de Deus era falsa e tudo mais? Nada disso. Eu estou aqui querendo esse conhecimento para a verdade, em razão da verdade, para tentar explicar os fenômenos a partir de elementos que podem ser provados, que podem aí então sofrer experimentos para comprovação daquela tese. Então veja, se eu defendo alguma ideia aqui, eu teria que ter uma comprovação a partir de métodos propriamente científicos para que aquilo seja dito como verdadeiro. Então não bastaria mais eu dizer que Deus quis assim, que é a vontade de Deus que aquele fenômeno funciona. Mas não, eu tenho que explicar o fenômeno por ele mesmo. Então me utilizar aí de argumentos comprováveis, digamos assim, para a explicação daquilo que ocorre no mundo. Então, é essa ideia da verdade. Uma verdade, então, que é voltada ao uso da razão e não simplesmente ao uso aí da fé, de uma crença pura e simplesmente, né? Eu preciso de maneira racional justificar aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Né? Então, a Idade Moderna acaba sendo moldada nesses termos. E aí, nós temos, dentro dessa Idade Moderna aí, apesar de interessante essa concepção que valoriza, digamos assim, o raciocínio científico, nós temos também algumas dificuldades. E quais são as dificuldades? Nós temos aqui um período que há uma supervalorização da ciência, mas não porque ela é ruim, né? Não pensando nela como algo ruim, mas uma supervalorização que acaba por esquecer alguns elementos importantes. Vamos pensar nisso em cima de um exemplo. Tá? E daí pensamos aqui dentro dessa linha histórica o porquê disso que eu estou dizendo para vocês. Vamos imaginar que você comparece em um médico para tratar o seu fígado. Então o seu fígado está com algum problema. E daí o seu médico, ele é especialista, ele é então aí um completo entendedor, né, estudioso do fígado, e ele sabe exatamente o tratamento que deve ser feito. E daí então ele se utiliza lá dos medicamentos, os tratamentos necessários para curar seu fígado. Muito bem. Só que, enquanto há o tratamento do seu fígado, ao mesmo tempo há uma derrocada, né, uma doença que se acaba se instalando no seu corpo todo em razão desse tratamento. Então, digamos que aquilo que é a cura para o seu fígado é veneno para o resto do corpo. Então, o seu tratamento serve apenas para tratar daquele órgão, mas destrói os demais, seus pulmões, coração e tudo mais. Numa concepção bem radical aqui, tá? Para vocês entenderem a ideia. Se eu pensar dessa maneira em alguém que era da Idade Moderna, que valoriza o conhecimento e a razão, e que se especializa no conhecimento, se eu for reclamar com esse médico que o tratamento está me matando, a resposta dele seria qual? Mas você veio aqui cuidar do seu fígado. Eu não tratei o seu fígado? Tratei. Então, cumpri a minha missão. Agora, se eu tive efeitos colaterais, aí em razão do tratamento que eu fiz, não é problema meu. Eu sou especializado em curar o seu fígado e é isso que eu fiz. O exemplo parece absurdo, né? Se eu estou falando aqui nesse primeiro momento, parece um exemplo um tanto quanto absurdo. E não discordo. Mas veja que do absurdo, nós temos exemplos aqui históricos que parecem se aproximar desse absurdo. Vamos pensar o seguinte.
para desenvolver um novo medicamento. Vamos pensar, inclusive, agora, em período de pandemia do coronavírus, para desenvolver um medicamento para tratar contra esse vírus. Eu posso simplesmente dar o medicamento para as pessoas sem qualquer teste prévio, sem verificar aí os efeitos colaterais? Não posso. Eu preciso passar por toda uma metodologia, todo um processo de aprovação para verificar se o remédio efetivamente ele produz efeitos, se o tratamento produz efeitos e se não causa nenhum efeito colateral deletério. Então veja, pegando esse exemplo absurdo e transportando aqui para essa ideia, né? Se eu entrego um medicamento, se eu entrego aí um tratamento para as pessoas contra o coronavírus, mas que as leva à morte por outro qualquer problema, por qualquer outra razão, não posso dizer que é um tratamento efetivo, que é um tratamento válido, que as pessoas devem se utilizar. Não, eu preciso que o tratamento, embora ele cure a contaminação pelo coronavírus, ele também mantém a pessoa rígida, né? A saúde não seja afetada. Ou se há algum efeito para a saúde dessa pessoa, que seja o mínimo possível, né? Então essa é a ideia aqui que eu tenho do tratamento para os medicamentos. Mas veja, tudo isso, essa ideia de termos parâmetros, uma metodologia, cuidados necessários para aprovação de medicamentos para a distribuição para a população, isso não existiu desde sempre, né? E mais, nós temos aí momentos históricos em que o teste em pacientes, se é que poderia chamar de pacientes nessa situação, né, foi feito de maneira forçada. O exemplo é muito simples e vocês todos conhecem e já estudaram muito. E qual que é? É o exemplo da Segunda Guerra Mundial, né? Em que judeus, minorias, aqueles que não se adequavam ao padrão alemão, né, nazista, pensado lá por Hitler e os seus demais aí, companheiros e tudo mais, que aqueles que então não estavam dentro desse padrão eram colocados nos campos de concentração e neles eram testados medicamentos e armamentos. Tivemos um salto, digamos, qualitativo nesse período na descoberta de medicamentos, de tratamentos e tudo mais? Tivemos. Mas a que preço? Nós tivemos aí o preço que deveria ser inestimável da própria vida humana. Então, será que podemos falar que realmente valeu a pena o sacrifício humano, sacrifício dos seres humanos em favor da descoberta de armamentos e daí talvez até de remédios, de drogas aí que poderiam ser descobertas com os devidos cuidados? Eu vejo que não, né? Nós poderíamos ter aí muito mais cuidado com a vida humana. Então, esse momento da Idade Moderna, né, esse período aí posterior que nós tivemos, então chegamos aí nesse ápice aí da Segunda Guerra, nós vimos que as ciências acabaram por se especializar e fragmentar a ponto de esquecer aquilo que deveria ser o essencial, aquilo que ela deveria servir. Quem que é? O próprio ser humano em si. De nada adianta eu ter um desenvolvimento técnico avançadíssimo se eu esqueci quem é o beneficiário desse desenvolvimento técnico, que tem que ser o próprio ser humano, né? Então, é um momento aí de susto e de espanto de toda a civilização, de todo o mundo, porque verificamos que a própria ciência estava justificando a destruição da raça humana, né? Pensa, construção daí de bombas atômicas que poderia devastar e podem devastar todo o planeta, desenvolvimento de medicamentos, armamentos cada vez mais pesados e
tendo aí então uma ciência fria, uma ciência então que se esquece que no momento que ela trata um fígado, no momento em que ela desenvolve aquele medicamento, ela não pode prejudicar os demais seres humanos. Vamos puxar isso aí também pro direito, em 2 exemplos. Pense que a própria forma como se desenvolveram aí, os atos nazistas foi um desenvolvimento que estava aí fundado na própria lei. Numa leitura muito peculiar da Constituição de Weimar, a Constituição alemã, né, do ordenamento jurídico alemão, com certeza. E isso nós vamos até tratar adiante, quando eu falar de positivismo jurídico para vocês, tá? Isso eu falo mais adiante. Mas, de qualquer jeito, veja que nessa leitura peculiar, nós tínhamos normas jurídicas que permitiam os atos nazistas, que permitiam, portanto, que haveria aí uma possibilidade de atos propriamente jurídicos em prejuízo da própria sociedade alemã que não se adequasse àquele modelo ariano, né, previsto aí pelos nazistas. Esse momento, então, esse espanto aí, né, essa perplexidade do próprio mundo com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, do porquê termos chegado nesse ponto, como chegamos nesse ponto, acaba por, daí então, questionar, de certa maneira, esse foco do conhecimento humano no período da Idade Moderna, né? E daí, voltando para para a nossa linha do tempo aqui, começa-se a questionar o seguinte: será que já entramos em um outro momento do conhecimento humano e que é talvez chamado aí de pós-modernidade? Será que estamos diante dessa chamada pós-modernidade ou não? Veja que é uma pergunta de difícil resposta. E por quê? Por um motivo bem simples que eu dou para vocês agora. Que se estamos nessa tal de pós-modernidade, nós só saberemos quando sairmos dela. Porque nós só conseguimos visualizar e falar que estamos em um novo período, uma nova idade da humanidade, quando saímos dela. Então, veja, conseguimos falar aí que estávamos numa idade moderna, mas será que entramos nessa idade pós-moderna? Será que estruturas da idade moderna realmente estão em queda e daí estamos aí tendo uma talvez evolução, talvez desenvolvimento, um outro pensamento em cima disso? Alguns vão concordar, vão dizer que sim, que estamos em um novo momento pós-Segunda Guerra Mundial. Outros vão falar que não, que há uma continuidade aí uma contemporaneidade nossa e que ainda os valores próprios da Idade Moderna ainda estão presentes, né? Veja, para falar de pensadores que são considerados pós-modernos, podemos falar do Jürgen Habermas, né, que ele trata aí sobre questões aí de pós-modernidade. Ele vai falar então sobretudo questões sobre democracia, legitimação de decisões democráticas, uma teoria discursiva, inclusive uma teoria discursiva do próprio direito. Isso eu vou falar mais para frente também com vocês. Temos aí um autor que ficou bastante conhecido nesse momento aqui nosso, que é o tal do Zygmunt Bauman, com a sua modernidade líquida, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão de os relacionamentos humanos se tornaram efêmeros, se tornaram aí muito superficiais com a modernidade e precisamos resgatar o ser humano. Veja, o próprio tratamento dado à vida daqueles que estavam nos campos de concentração, a forma como nos relacionamos hoje em dia. Veja, não quero nem criticar se isso é certo ou errado, que não cabe a mim, nem quero entrar nesse tipo de discussão. Mas veja, a própria questão de ficar ou namorar, ter intenção em constituir família, ou então ser só um momento lá de prazer, de entretenimento entre as pessoas envolvidas.
né? O uso de aplicativos de relacionamento, né? A forma como estamos nos utilizando dos produtos de consumo, dos serviços de consumo, tudo agora pode ser aí eliminado facilmente. Eu tenho um aparelho, por exemplo, celular, que está em pleno funcionamento, mas eu simplesmente me desfaço dele para adquirir um novo. Por quê? Porque o novo só tem 1 megapixel a mais na câmera, porque ele é 2 segundos mais rápido para acessar os aplicativos. Não sei, posso pensar em vários exemplos desses, mas veja que aquilo que já me era útil deixa de ser útil porque eu crio um sentimento aí, eu crio uma dependência para o consumo, em favor do consumo. Tudo é líquido, tudo é passageiro, tudo é efêmero, né? Então, são essas críticas aí feitas pelo Bauman nesse momento aí de modernidade, chegando aí nessa pós-modernidade. Então, não existe um conceito fechado do que seria pós-modernidade. Para 1000 autores que vocês pegarem, os 1000 autores, ainda que alguns lá com algumas ideias iguais, eles vão sempre trazer aí alguma característica, alguma ênfase diferente entre eles. Então, veja que precisamos ver, talvez estamos nesse momento de pós-modernidade ou não. E temos muitos pensadores que tratam disso no âmbito da filosofia, principalmente. Tá bom? Muito bem. Tudo isso, então, que eu tratei aqui para vocês até esse momento, para falar aí sobre essa evolução histórica do conhecimento humano. Mas, afinal, o que é conhecimento? O que é esse tal de ato de conhecer? E para isso, então, nós podemos pensar no seguinte exemplo. Imagine aqui você. Que você aqui está então diante desse carro aqui de Fórmula 1 na sua frente. Você, quando entra em contato com esse carro de Fórmula 1, com os seus sentidos, veja, você apreende algumas informações sobre esse carro. Então aqui no caso você vê que ele é feito de metal, né, que ele tem estruturas metálicas, que ele tem algumas estruturas plásticas, ele tem um pneu, né, ele tem aí o guarda-reio, desculpa, ele tem aí todo o para-choque dele e tudo mais, né? Ele tem todas essas estruturas que você toma conhecimento, as cores dele com a sua visão. E daí você pode ver também que ele tem uma consistência mais rígida quando é um metal, menos quando você está falando aí da borracha do pneu, assim, quando você se utiliza do seu sentido do tato. Então, veja que com os seus sentidos, você apreende informações desse veículo, né, desse carro de Fórmula 1. Então está me parecendo o seguinte, que conhecer é aquilo que é sempre em relação a alguma coisa, né? Você sempre vai conhecer tendo algum tipo de relação a partir dos seus sentidos aquela coisa, aquele objeto, né? Então é uma relação entre aquele que quer conhecer e aquilo a ser conhecido. Que nós podemos então traduzir aqui, né? Veja então, o ser humano aí se projetando no veículo para conhecê-lo e o veículo transmitindo informações a esse ser humano. E que aqui nós podemos dar nomenclaturas próprias para esse ser humano e esse objeto do conhecimento. Nós chamamos aquele que está conhecendo de sujeito cognoscente, tá? Então, aquele que conhece ou que quer conhecer é o sujeito cognoscente, e aquilo que vai ser conhecido é o tal do objeto cognoscível, tá? Um detalhe aqui importante. Professor, é possível o ser humano se conhecer? Claro que sim, né? Pense que quando estudamos, por exemplo, medicina, nós estamos conhecendo a nós mesmos, as nossas funções biológicas, né? Quando estamos estudando dentro das ciências humanas, estamos estudando, então, por exemplo, direito, ciências sociais,
dentre tantas outras, economia, política, tudo mais, nós estamos estudando questões próprias da consciência humana, né? Na forma dele se comunicar, do jeito, então, que ele transmite ideias, nos seus várias formas parcelares. Assim como na própria psicologia, para entender aí a mente humana, e assim vai. Então é possível que o próprio ser humano seja também um objeto cognoscível. Quando ele vai conhecer aí características, vai obter então dados próprios que são essencialmente humanos, tá bom? Coloquei o exemplo aqui do carro de Fórmula 1 só para ficar mais simples, para não confundir para vocês nesse primeiro momento. Então, veja só, vamos voltar lá, que o ato de conhecer, então, é essa relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, em que o sujeito cognoscente, portanto, vai absorver as características desse objeto, tá bom? Então, vamos então dar um conceito, uma definição fechada aqui para o que é conhecimento, entender o que é conhecimento? Então vamos lá, anota aí que o conhecimento é a relação bipolar entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, que tem como característica a apreensão de informações do objeto cognoscível pelo sujeito cognoscente. Vamos destrinchar essa definição aí? Olha só. Porque, primeiro, conhecimento é uma relação bipolar. Por que bipolar? Olha aí de novo. O ser humano se projetando, né, projetando o seu espírito sobre os objetos para que ele possa apreender as características. Então é como se o ser humano aí focasse nesse objeto cognoscível e o objeto cognoscível transmitisse essas características para conhecimento do próprio ser humano como sujeito cognoscente, tá? Então, daí então uma relação bipolar, dois polos, sujeito e objeto, e que então apreende as informações do objeto cognoscível pelo sujeito cognoscente, tá bom? Pergunta importante que nós temos que também pensar aqui. Conhecimento é transferível? Eu posso transferir conhecimento para uma outra pessoa? Veja que a questão aqui, ela parece simples, mas nem tanto. Porque você pode estar imaginando aqui o seguinte, que você assistindo a aula agora de introdução aí ao estudo do direito e teoria do conhecimento, que eu estaria transmitindo conhecimento para você, transferindo conhecimento para você. Isso é verdadeiro? Veja que não é verdade. Conhecimento não é transferível. E daí você está perguntando, mas professor, então como é que eu estou aprendendo essas questões da aula e tudo mais aí com você? Você não está transferindo conhecimento? Não, porque veja, quando eu tive contato, quando era aluno da Faculdade de Direito aqui da PUC Campinas, né? Quando era aluno lá da graduação, primeiro ano, e tive aula com meu professor de introdução ao estudo do Direito 1, ele lá no campus central da PUC, em 2006, né? Primeiro semestre de 2006, ele de forma presencial me passou essa matéria. Ele me explicou, então, o que era essa teoria do conhecimento, essa relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. E eu depois, além de assistir a sua aula e lendo os livros também, que tem aí à disposição para a disciplina, eu aprendi as informações. Eu formatei aqui nos meus neurônios, tudo mais, uma forma de aprendizagem. Então, eu relacionei de certa maneira a matéria, eu aí compreendi. Mas veja, como uma experiência minha, pessoal, uma experiência única minha. Você, como está aprendendo esse conhecimento? Você está aprendendo a partir
da audiência aqui dessa aula minha, você assistindo esse vídeo, e também pelo seu material didático aí que você vai ter acesso, né? Os livros que você pode acessar para você fazer a leitura, ou então outros materiais complementares que talvez você tenha acesso. Veja, você está aprendendo, você está conhecendo de maneira distinta, a partir daquilo que eu estou transmitindo e o que você vai conseguir aí absorver dos demais materiais. Então veja que a experiência de conhecer é uma experiência intransferível, né? Eu tenho, no momento da minha aula aqui, no momento que eu falo sobre essa matéria, eu tenho certas memórias aqui que eu tenho da época que eu estudei, de quando eu li, de como eu preparei esta aula. Você, quando for aí falar sobre essa matéria, verificar o seu estudo, como você memorizou, sua memória, o seu conhecimento é formatado a partir daquilo que nós temos aqui à disposição, né? O vídeo, aí os livros e materiais que possam, porventura, ter a mais também. Então, o conhecimento, ele sempre será aí uma conquista pessoal, né? Não transferível, tá bom? Essa informação aí é essencial que vocês devem saber, tá bom? Muito bem. Superada essa questão, nós temos também outra a ser aqui conversado, que é o nosso último item, digamos assim, a ser falado na aula de hoje. Que é o seguinte: eu posso conhecer o mundo à minha volta com profundidades diferentes. O que eu quero dizer com profundidades diferentes? Eu posso ter aí, por já estar formado já há 10 anos, né, no curso de Direito, tudo mais, meus estudos, as pós-graduações que eu fiz, tudo mais, tal, eu tenho já um conhecimento mais profundo sobre a ciência jurídica. Então eu compreendo mais sobre ela do que muitas outras pessoas que não cursaram aí direito, ou então até vocês mesmos que estão aí no início do curso, né? Que em 5 anos ficarão aí com conhecimento equiparável. Muito bem. Só que, ao mesmo tempo, eu não entendo nada de como construir aqui, de como montar um computador. Eu não sei fazer uma placa de vídeo, não sei fazer um processador, não sei encaixar eles de certa forma que façam funcionar como um notebook. Então eu tenho conhecimento muito mais superficial. E imagino, inclusive, alguns materiais de que são feitos esse notebook. Ah, tem plástico, tem metal, tem lítio, tem não sei o quê, enfim, né? Veja, silício, etc. Muito bem. Veja que então, para alguém que faz essa máquina, né, faz esses chips e tudo mais, eles têm um conhecimento muito mais profundo sobre essas questões de informática, de engenharia e de direito, provavelmente terão um conhecimento bem menor. Então significa que o ato de conhecer também possui aí certas profundidades diferentes. E isso não foi aí deixado de lado no estudo próprio daqueles que estudaram a gnoseologia. E eles desenvolveram aquilo que nós chamamos de planos do conhecimento, que são identificados em 3 planos do conhecimento. Olha aí na sua tela. Nós temos o chamado conhecimento vulgar, que é o mais simples de todos. Temos o chamado conhecimento científico, e depois o chamado conhecimento filosófico. E que, veja só você, o conhecimento vulgar é o mais simples, o conhecimento científico seria o intermediário e o mais profundo o filosófico. E que então, a partir do momento em que eu vou conhecendo cada vez mais os objetos, eu vou aprofundando os meus estudos, os meus experimentos, eu vou saindo do conhecimento vulgar e caminhando em direção ao conhecimento científico e posteriormente ao conhecimento filosófico. Então, em situações, digamos, normais, situações então que não há nenhum prejuízo, aí, por exemplo, em razão
de algum acidente, em razão aí de algum evento desastroso em que você tem uma perda de memória, alguma coisa desse tipo, em situações normais, ou então alguma doença, né? Em situações normais, o ser humano ele só avança nesses planos do conhecimento. Ele vai então do conhecimento vulgar ao conhecimento científico para posteriormente ir ao conhecimento filosófico. Sempre haverá um aprofundamento, você conhecerá mais sobre as coisas e não irá retroagir nessa situação normal. Tá bom? Então é importante saber isso daí, que o conhecimento vulgar é o mais simples, para o filosófico, que é o mais aí aprofundado. E para fins de introdução ao estudo do direito, o conhecimento filosófico nós não nos aprofundaremos, tá? Porque isso aí vocês vão ter essa disciplina própria de filosofia do direito lá no 4º ano. Então nós ficaremos até principalmente ao conhecimento científico, embora eu não deixe de fazer muitas referências à filosofia na nossa aula de introdução ao estudo do direito, em que, como eu já vou ter falado aí para vocês, né, nós vamos tentar responder a questão que parece que não tem resposta. Afinal, o que é direito? Né? O que é esse objeto de estudo de vocês? E nós, então, vamos tentar avançar aí nesse conhecimento aí, nessa questão e nas várias outras matérias e implicações que envolvem essa questão. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Por hoje é isso daí. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.